Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o atacante Brenner, que a comissão técnica acredita que durante a parada da Copa do Mundo possa recuperar esse jogador. Vamos falar sobre isso. Desperta, Vascaíno! Salve! Salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e amanhã às 4 da tarde estaremos lá com o nosso short, nossa entrevista pós-jogo, tudo que rolar lá em São Januário. Vasco e Atlético Mineiro é a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, última rodada antes da parada da Copa do Mundo, ou, como preferir, penúltima rodada do turno, ou, como preferir. É um jogo, né, tem várias preferências, última rodada do turno, última rodada antes da parada da Copa do Mundo, ou penúltima rodada do turno, enfim, mas seja como for, é um jogo que o Vasco necessita da vitória para não parar, né, durante a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Então, vencendo, pelo menos tem esse alívio, né, durante todo o mês de junho e até o final do Mundial, pelo menos, quando revolta o Campeonato Brasileiro, sem se preocupar, sem ter esse déjà vu, que é a zona de rebaixamento. Bom, e o atacante Brenner chegou ao Vasco esse ano, estive lá na apresentação do Brenner, e foi contratado a pedido do Fernando Diniz, que adora o jogador. Inclusive, ele chegou a pedir o Brenner quando ele estava no Cruzeiro, quando estava no Fluminense. Tanto o Tricolor Laranjeiras quanto a Raposa Mineira não quiseram, ou pelo menos não conseguiram fechar o negócio para que o Brenner trabalhasse nesses clubes. O Brenner teve uma experiência com o Diniz no São Paulo, que inclusive parece que foi a melhor média de gols do Brenner na carreira. E houve uma certa esperança, né, já que o Laet, que era então um goleador do time, havia ido embora. O Ryan, que era outra esperança de gols do Vasco, já havia ido embora. Então o Brenner chegou com esse ar de artilheiro, né? O Spinelli chegou depois. E até agora essa expectativa de ser o homem gol do Vasco não virou realidade. Na verdade, tem uma galera aí legal que faz dado estatístico. E o Brenner é um atacante da Série A que teve mais oportunidades de gols, média de oportunidades de gols, 115 oportunidades de gols. É o que menos converteu essas chances de gol. Foram uma média de menos de 2 por partida. E só tem 3 gols no Brasileirão. No último jogo, né, nos 2 últimos jogos que ele teve pênalti para bater, que foi contra o São Paulo, na 12ª rodada de São Januário, e o jogo passado contra o Santa Barracas, também em São Januário, perdeu. O mais preocupante para mim foi agora justamente o Santa Barracas. O jogo estava resolvido, era um pênalti que faria 4-0, né? Só para dar mais confiança a ele. Inclusive o Renato falou que ele bateu justamente para tentar adquirir a confiança. Deu um exemplo lá no Bragantino, que o Eduardo Sacha está um tempão sem fazer gol. E teve a oportunidade, inclusive contra o Vasco, eles deram para o Eduardo Sacha bater para tentar que o jogador readquirisse a confiança. Ele acabou perdendo, que acabou acontecendo com o Brenner, também acabou perdendo esses pênaltis. Mas há uma confiança, né, na comissão técnica que durante a parada da Copa do Mundo eles consigam recuperar esse jogador.
né, a confiança desses jogadores que se compreendem diferentes quando o retorno do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Bom, seria um baita defeito do Renato mesmo. Eu não lembro se um jogador, né, na carreira do Renato, que esse jogador tenha ficado marcado como um atleta que é recuperado pelo Renato. Né? O Diniz tem o próprio Ryan, né, um cara que vai ser eternamente grato ao Diniz, tanto que quando o Ancelotti convocou o Ryan para a Copa do Mundo, ligou para o Diniz. Né, agradecendo que foi graças a ele chegou a esse patrimônio de jogador que vai defender o Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, mais do Renato, um jogador que tenha falado, poxa, eu estava embaixo e o Renato me colocou lá em cima de novo, pelo menos que eu me lembre. Não, se vocês lembrarem de algum, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm visto. Então, seria um baita de um trabalho, né, do Renato Gaúcho, né, até pelo currículo dele, falar, olha, esse jogador aqui eu recuperei. Vamos ver se vai dar certo essa esperança da comissão técnica vir em prática. Eu imagino que o departamento de futebol ainda não falou da programação depois do jogo do Atlético Mineiro, mas imagino que aí o grupo terá uma mini férias, né, de 1 a 2 semanas, e no retorno eles consigam realmente, aos treinos, consigam recuperar esse jogador. E também, né, se imagina que durante a parada da Copa do Mundo, né, depois da mini férias dos atletas, o Vasco tenha amistosos. Tem aí até time já falando em amistosos durante a parada da Copa do Mundo, né? Para os jogadores não tiverem tanto problema em ritmo de jogo quando retornar o Brasileirão. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo do sábado do Vasco, iniciando aí o pré-jogo Vasco e Atlético Mineiro. Até mais.